Olá, exploradores da existência. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça em uma das ideias mais alucinantes e provocadoras da ciência e da filosofia. Peguem seu fone de ouvido, ajeitem-se na cadeira, porque vamos questionar a própria natureza da realidade. A pergunta de hoje é: e se o universo não estiver apenas lá fora, nos confins do espaço, mas na verdade estiver aqui dentro? Parece ficção científica, eu sei, mas estamos falando da teoria do universo biocêntrico. Popularizada pelo cientista Robert Lanza, ela propõe algo radical. A consciência não é um mero subproduto acidental do universo. Pelo contrário, a consciência é o próprio fundamento a partir do qual o universo emerge. Pensem comigo. A visão tradicional, que aprendemos na escola, é mais ou menos assim. Primeiro veio a matéria, o Big Bang. Depois, muito depois, surgiu a vida. E finalmente, a partir de cérebros complexos, nasceu a mente, a consciência. A seta é matéria, depois vida, depois mente. O biocentrismo inverte essa seta completamente. Ele diz: primeiro existe a mente, a consciência. A partir dela, nasce a experiência. E dessa experiência, nós construímos o que chamamos de mundo. A seta vira consciência, depois experiência, depois mundo. Essa inversão muda tudo. Ela nos força a fazer perguntas realmente profundas. Por exemplo, o que é real? Se a consciência é a base de tudo, então coisas como espaço, tempo e matéria não são substâncias sólidas e independentes lá fora. Elas são, na verdade, as formas como nossa consciência organiza e estrutura a experiência. São as ferramentas da nossa percepção. Isso nos leva a outra questão vertiginosa. Onde, afinal, fica o universo? A distinção entre o aqui dentro, da minha mente, e lá fora. No mundo começa a se dissolver. O lá fora pode ser, em essência, uma projeção estruturada do aqui dentro. Não de um jeito egoísta, como se só eu existisse, mas de uma forma fenomenológica. O mundo só se manifesta para uma consciência. Sem um observador, o que é uma cor, um som, ou mesmo o passar do tempo. Vejam como isso vira de ponta cabeça um dos maiores quebra-cabeças da ciência, o problema mente-corpo. Em vez de tentarmos desesperadamente explicar como um cérebro, que é feito de matéria, consegue fabricar um fenômeno tão etéreo como a mente, a pergunta se inverte. O desafio passa a ser explicar por que certas experiências que temos são tão estáveis, tão regulares, que as percebemos como leis da física e objetos sólidos, incluindo o próprio cérebro. E o tempo? Pela ótica biocêntrica, o tempo também é uma construção da nossa mente. Passado e futuro não são lugares reais para onde podemos viajar. São coordenadas que nossa consciência usa para ordenar a narrativa da nossa experiência. O que é verdadeiramente primário, a única coisa que realmente existe, é o eterno agora. E as famosas leis da natureza? Será que elas são regras de um jogo cósmico que estamos apenas descobrindo? Ou seriam elas, na verdade, as regularidades da nossa própria forma de perceber? Por que são matemáticas? Talvez porque a matemática seja a linguagem perfeita para descrever as estruturas e os padrões da própria experiência consciente. Claro, uma ideia tão radical não vem sem críticas e contra-argumentos, e é importante olharmos para eles. A principal crítica é sobre a testabilidade. Como podemos criar um experimento que prove ou refute a ideia de que a consciência é fundamental? Versões mais fortes do biocentrismo, dizem os críticos, parecem mais filosofia do que ciência, porque não geram previsões claras que possamos testar em laboratório. Além disso, a física contemporânea acumulou uma montanha de evidências que apoiam a existência de um universo físico, com suas próprias regras, independente de observadores individuais. Mesmo as estranhezas da física quântica, que parecem dar um papel especial ao observador, não exigem necessariamente que a consciência seja a causa do colapso da função de onda.
Outros fatores podem explicá-lo. E talvez a maior pergunta de todas: a intersubjetividade. Se tudo é aqui dentro da minha consciência, por que todos nós compartilhamos um mundo que parece tão coerente e objetivo? Por que a cadeira que eu vejo é a mesma que você vê? Os defensores do biocentrismo respondem a isso de algumas formas. Alguns sugerem que não se trata de consciências individuais e separadas, mas de uma consciência fundamental e universal, da qual todos nós somos manifestações. Outros apontam para estruturas cognitivas universais, herdadas pela evolução, que nos fazem perceber o mundo de maneiras muito semelhantes. O fascinante é que essa ideia não surgiu do nada. Ela ecoa em diversas tradições filosóficas e espirituais ao longo da história. No idealismo, de filósofos como George Berkeley, a máxima era ser é ser percebido. Na fenomenologia de Husserl, o foco é em como o mundo se dá à experiência, como a consciência constitui o sentido das coisas. E até hoje, na filosofia da mente contemporânea, teorias como o panpsiquismo, a ideia de que a consciência é uma propriedade fundamental do universo presente em tudo, estão ganhando cada vez mais força. Sem falar nas tradições místicas e contemplativas do Oriente e do Ocidente, que há milênios apontam para a primazia da consciência como uma verdade central a ser descoberta através da meditação. Então, mais do que aceitar ou rejeitar a teoria, o que podemos tirar disso? Eu gostaria de propor algumas perguntas para a gente meditar. Primeiro, quem é esse eu que percebe o universo? Esse observador que você chama de eu é apenas mais um conteúdo dentro da sua consciência, como um pensamento ou uma sensação. Ou ele é a própria condição para que qualquer coisa apareça. Segundo, o que permanece absolutamente igual em todas as suas experiências? Pense bem. Sons, imagens, emoções, pensamentos, tudo muda o tempo todo. Mas não existe uma espécie de presença ou clareza constante, um campo silencioso no qual todas essas mudanças acontecem? E finalmente uma pergunta ética. Se o universo emerge da consciência, se somos co-criadores da realidade, qual é a nossa responsabilidade? Isso não muda radicalmente a nossa relação com a vida, com a natureza e com os outros seres? Para não ficar só na teoria, que tal um exercício prático e simples? Tire 5 minutos do seu dia, hoje mesmo. Sente-se em silêncio e apenas observe o que quer que esteja acontecendo. Os sons ao redor, os pensamentos que vêm e vão, as sensações no seu corpo. Apenas note que tudo isso está aparecendo em algo. Um espaço, um campo de consciência. Agora pergunte-se: esse campo depende dos conteúdos que aparecem nele, ou são os conteúdos que dependem do campo para poderem existir? Essa pequena investigação não vai provar nenhuma teoria cósmica, mas ela pode refinar a sua intuição sobre essa dimensão misteriosa do aqui dentro. No fim das contas, a visão biocêntrica nos convida a uma virada de perspectiva monumental, de vermos o universo como um palco frio e indiferente no qual surgimos por acaso, para entendermos a consciência como a própria condição para que qualquer palco possa aparecer. Mesmo que você discorde das versões mais radicais dessa teoria, a simples reflexão sobre ela pode nos trazer 2 presentes imensos: uma profunda humildade diante do mistério que é a existência, e uma renovada responsabilidade pela qualidade do nosso próprio modo de perceber, de sentir e de viver. Porque no fim, a forma como vemos o mundo molda o mundo que vemos. O que você acha dessa ideia? Ela te assusta ou te inspira? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa fascinante por lá. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada até o fim. Se você gostou de expandir a mente conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!